Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu acho que agora consegui logar aqui, estava com algumas dificuldades. Vou até pedir a ajuda de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bacana. Peço até perdão, doutor Bernardo. Acabei tendo que reiniciar o celular aqui, porque realmente eu fiquei sem áudio, sem vídeo, sem nada aqui. Eu acho que travou foi o Instagram, mas eu acho que a gente está recuperando agora. Vão me falando aí se vocês estão me ouvindo, como é que tá tudo, como é que vocês estão. Bom, isso aí, estamos online então. Vamos só aguardar o Dr. Bernardo entrar aqui também, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. É uma satisfação, hoje eu estou aqui pelo Instagram da 17ª subseção da OAB Serra, sob a presidência do Dr. Ítalo Escaramuça. Uma oportunidade muito bacana estar aqui com todos vocês. O Dr. Bernardo já está com a gente e eu vou aceitar ele aqui, ó. Vamos lá. Olá, boa tarde. Doutor Bernardo, tudo bom? Eu vou aumentar o meu áudio Olá, aqui, ó. doutor. Como é que tu... Tá me ouvindo bem, Aqui tá doutor? uma ventania hoje, não sei. Eu estou ouvindo bem. Você me escuta bem? Eu estou te escutando muito bem, estou escutando bem. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, doutor. Como eu abri a live, você ficou na parte de baixo. Eu estava achando que o interessante fosse exatamente o contrário. Será que eu consigo inverter isso aqui? Não, acho que não consegue, não. Eu acho que pode ser assim mesmo, não tem problema. Não, você A tem que... gente Você tem é o a protagonista. A possibilidade gente de tá aqui fazer essa para te discussão. ouvir. Oi? Ah, não tem essa não, rapaz. Tudo tranquilo. A gente tem a oportunidade. Tô te ouvindo. Você consegue me escutar É bem? isso. Se você abaixar um pouquinho mais, eu pego... Aí o seu rosto fica mais focado. Pronto. Isso. Estamos sempre Bacana, improvisando bacana. aqui, né, com relação ao uso dos espaços. Então, meu caro, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Dr. Ítalo Escaramuça, né, o presidente da Subseção de Nosso Serra, a doutora presidente. Catarina, que fez o convite. Obrigado a você, doutor Igor. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Gosto muito do Espírito Santo. Já fui em Serra algumas vezes, a trabalho, inclusive. Tenho um projeto ativo no Oh, que município de bacana. vocês, Gostou da nossa cidade? de regularização registral imobiliária. Gostei, é uma cidade muito Ah, pujante, oh. né? Eu acho que é uma das cidades mais bem desenvolvidas do Espírito Santo. Sim, sim, sim. Na verdade, a gente tem aqui a Grande Vitória, né, que reúne Vitória, que é a capital, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. Então, é o nosso bloco aqui, mas é tudo uma coisa só, é tudo Grande Vitória. E é tudo bem desenvolvido, já morei em alguns outros estados também, e realmente é fácil reconhecer que a Grande Vitória é um lugar muito bom de se viver, de se morar, uma qualidade de vida muito bacana. E o senhor é de Salvador, é Ótimo. isso? Então, sou natural de Salvador, exatamente. E aí, a gente fica entre Salvador, São Paulo e outros lugares também, como Serra, para poder fazer alguns trabalhos. Bem, Bacana. doutor Igor, a gente hoje tem um tema muito interessante, né, para a jovem advocacia, para o pessoal que trabalha com notas e... Obrigado pelo convite mais uma vez. É um tema muito atual, né? Pessoal, Sim, vamos lá. A gente inclusive, vai começar aqui acabou de os ir o trabalhos. Eu provimento vou... 100 também. Tá um pouquinho, cortou um pouquinho, doutor, desculpa. Pessoal, pois bem, Vou pedir para o eu pessoal vou deixar aqui abrir aqui a palavra para o doutor Bernardo e queria fazer a apresentação dele. Doutor Bernardo, inicialmente gostaria de agradecer por ter aceito o convite da nossa comissão, convite feito aí pela doutora Catarina, que está nos assistindo, inclusive está aqui no escritório também acompanhando essa live.
e é uma honra ter você aqui conosco. Pessoal, só fazer a apresentação aqui, um breve currículo do Dr. Bernardo. O Dr. Bernardo é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é coordenador e fundador do curso de pós-graduação e gestão imobiliária da Faculdade Baiana de Direito, é especialista em Direito Imobiliário pela Unifacs e é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Melhorou Doutor aqui Bernardo. agora, Igor? Oi? Melhorou a internet? Ela tá falhando um pouquinho, vou ser sincero. Não sei se é a minha ou se é a sua, mas falha. Marta, você deu um depoimento aqui, tá melhor agora a internet? Vamos ver o que o pessoal comenta. Bem, quem puder, desliguei o Wi-Fi, ele vinha servido bem, né, com tantas reuniões online, mas agora eu coloquei aqui no 4G, vamos ver se melhora. Tá melhor aí, doutor Igor? Tá melhor, tá melhor. Você ouviu a apresentação que eu fiz do senhor? Não, mas eu acredito nas suas palavras. Pronto, a doutora Não! Marta disse, Gente, vou fazer obrigado. aqui breve. Aí eu já passo a palavra pro doutor. Ó, doutor Bernardo, Chese, é Chese ou Chese que fala? Como você quiser, pode ser Kese. Doutor Bernardo Chese é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é coordenador e fundador do curso de pós-graduação em Direito e Gestão Imobiliária da Faculdade Baiana de Direito, é especialista em Direito Imobiliário pela Unifacs e é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. E nessa tarde abençoada de quinta-feira vai estar falando para a gente sobre contratos digitais. Doutor Bernardo, fica à vontade. O que você poderia falar para a gente desse assunto tão interessante? E nessa época de pandemia, em que a gente tem sido conduzido a pensar uma nova forma de aprender, né? A internet, que já era uma ferramenta muito importante, agora os meios informatizados ganham ainda mais espaço no meio jurídico, né? Perfeito. Doutor Igor, a internet não é propriamente uma novidade para a advocacia, né? Desde que a gente começou a usar o certificado CP para acessar a internet, a gente passou a viver uma mudança de realidade, uma familiarização com os atos eletrônicos judiciais. E agora a gente vive um novo mundo, muito em função do triste momento da pandemia, mas que deixa aí bons resultados, que é necessária digitização dos atos, dos contratos também no âmbito jurídico. E essa digitização, ela é marcada, de um lado, pela migração de determinadas práticas empresariais no ambiente contratual digital, e também do extrajudicial, aí em homenagem à comissão de vocês de notarial registral, em que todos os cartórios, eles se veem necessariamente integrados às plataformas digitais, a gente vai comentar um pouquinho. Então vai ser objeto desse nosso curtinho debate, primeiro, os contratos digitais, tanto para advogados como os advogados assessorando as empresas, né, de como é que é a segurança desses contratos digitais. E eu vou comentar rapidamente o registro eletrônico de imóveis, o recente provimento do CNJ que estabelece o e-notariado, que restabelece um novo e-notariado com as escrituras à distância, e se der tempo a gente pode falar sobre algumas outras coisas também, como por exemplo as assembleias condominiais 100% digitais, esses temas conexos. Pois bem, Bacana. agradecendo ao pessoal que está aqui no meio do expediente, né? A gente sabe que a pandemia tem desafiado muita gente com um volume grande de trabalho. Os contratos digitais, meu caro e meus caros, eles passam, no início da internet do Brasil, por um debate muito grande sobre a sua legalidade, né? Sobre sua validade e eficácia. A internet do Brasil surge nos anos 90 e você tem uma intensa discussão se o fato dele estar em um ambiente digital lhe comprometeria alguma segurança em relação ao ambiente físico, né? Todos sabemos que o papel sempre foi, no mundo moderno, a forma principal de contratação. E como funcionaria esse ambiente da internet? Bem, em 2001 foi feita a medida provisória pelo governo Fernando Henrique na época, que tinha poder de lei, a lei medida provisória 2200, que tem, curiosamente, o dígito 1 e depois o dígito 2, porque foi uma reedição. Uhum.
que trouxe no artigo 10º, que é muito importante para a gente compreender, uma equiparação do documento físico ao documento digital, sejam documentos privados ou documentos públicos. Ele diz no artigo 10, em outras palavras, que os documentos privados ou documentos públicos podem ser físicos ou eletrônicos, equiparando, portanto, a legalidade de ambos, a eficácia e a sua vigência, né? Os Uma aspectos interrupção, formais, por doutor. exemplo. Isso talvez seja relevante a gente comentar, é até uma pergunta mesmo. O senhor comentou que ele pode ser eletrônico ou físico. Esse ou aí, ele vai ao pé da letra, ou ele é uma coisa, ou ele é outra, ou ele pode ser as duas coisas? Ele pode. Para o direito digital, esses documentos eles podem ser híbridos. Então, um documento tanto pode nascer no físico e ele ter um aspecto de assinatura eletrônica de uma das partes, ele é um híbrido, tá? Ou uma das partes pode assinar eletronicamente e a outra fisicamente, tá? Como também ele pode nascer físico e ele ser digitalizado, que eu Se vou comentar um transformar pouco. num eletrônico mesmo. Exatamente. Então eu vou comentar um pouco aqui para arrumar a cabeça de todo mundo em relação a isso. O Código Civil ele traz que a manifestação da vontade ela é reconhecida pela assinatura física, né? Nossa assinatura típica que nós nos identificamos na sociedade e contratamos. E essa mesma assinatura, ela não vai ser a assinatura eletrônica, né? E para criar um padrão, então quando você, doutor Igor, assina a sua petição fisicamente, né? Quando assinava fisicamente, você fazia a sua caligrafia que corresponde à sua OAB, que corresponde a CNH, que corresponde à carteira de identidade. Essa é uma assinatura típica. No mundo digital, a assinatura típica passou a ser aquela feita com o uso do certificado CP, que é o mesmo token que nós usamos para acessar a justiça. Então, a boa notícia é que todos os advogados do Brasil atuantes, eles já têm uma assinatura típica em mãos. Então, a primeira parte, né? Vamos falar um pouquinho dessa assinatura física. Se eu quiser contratar com o Dr. Igor 100% pela internet, a gente vai poder fazer essa contratação com os mesmos efeitos de se fosse um documento físico, a mesma coisa. Dr. Igor faz o doc, converte em PDF, vai no PDF, assina com seu token, vai aparecer lá aquele carimbo assinado pelo Dr. Igor, etc., CPF, etc., OAB, enfim. Vai gerar um código identificador daquela assinatura, certo? E vai mandar para mim e eu vou assinar também. Então, nós fizemos assinaturas típicas e esse documento é válido e eficaz para todos os fins de direito. Eu posso lhe executar, é um título executivo extrajudicial e todas as formalidades tais quais no caso do contrato impresso. Então, a primeira noção importante para compreender é contratos nato-digitais, contratos nascidos no âmbito da internet, eles, quando assinados com esse nosso certificado, eles guardam de todo o reconhecimento pelo Estado de que somos nós que estamos praticando aquela questão. E não é necessário, não é admissível, a priori, nenhuma cognição de desconstituição de prova. No parágrafo Inclusive, ele é segundo, possível ser fechado, né, doutor? Você consegue quando você fechar o assina, documento. Oi? quando você assina, você gera um PDF-A, né? Então, quando você assina digitalmente. E daí, esse documento ele é incorruptível. Quando alguém fizer alguma alteração, ele já corrompe, ele perde a essência, certo? Ele já não já não tem o mesmo caráter. Então, ele é o que está falando aí, ele é um documento fechado, né? Quando a medida provisória foi feita e ela criou a ICP, né, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, que é uma autarquia em que é feito esse reconhecimento, esse controle dessa assinatura típica, o parágrafo 2º do artigo 10º, ele também diz que são admitíveis outras formas de assinatura, desde que as partes acordem ou isso possa ser oponível a terceiros. E aí a doutrina começou a identificar isso como assinatura eletrônica gênero.
Então, por exemplo, quando eu vendo um imóvel para o doutor Igor e ele me manda um e-mail dando ok, ele está assinando eletronicamente, porque você se identificou como o doutor Igor, mandou do seu e-mail, mandou para mim. Quando eu vou comprar alguma coisa pela internet, eu faço o meu dedo com a minha assinatura, é uma assinatura eletrônica. Quando eu faço um reconhecimento facial, cruzando com dados do governo, é uma assinatura eletrônica também. E aí, hoje, nós temos a admissão de que outros meios possam ser admitidos, desde que as partes se reconheçam ou possa ser oponível para terceiros. Hoje, por exemplo, no âmbito imobiliário, você pode fazer qualquer documento privado, desde que todo mundo assine com ICP, nas juntas comerciais também. Hoje, para os tabelionatos, pelo provimento 100, o próprio notário vai reconhecer que se narra 100% pela internet. Então, esse conceito de assinatura eletrônica é o futuro, para que a gente não fique dependente somente do certificado de CP, a fim de que as pessoas possam ser reconhecidas. E também, veja, no âmbito imobiliário, com a prática imobiliária de venda de imóveis à distância, as empresas têm condição de fazer seu próprio método de identificação dos usuários, que não seja pelo certificado de CP. E isso também já é admitido no judiciário como meio idôneo para a contratação. Eu divulguei recentemente no meu Instagram, Bernardo Kesi, quem quiser ver depois, um vídeo gratuito explicando, dando os julgados precedentes, inclusive do STJ, reconhecendo a plena coercitibilidade, desses contratos eletrônicos que não sejam assinados pelo ICP. Então, esses são os contratos nato digitais, contratos que nós fazemos 100% pela internet. Eu posso ter os contratos que nasceram físicos e a lei estabelece critérios para que eu digitalize esses documentos e também tenha uma fé do Estado em relação à sua oponibilidade. Essa questão foi trazida pela Lei de Liberdade Econômica recentemente, no artigo 3º, e foi regulado pelo decreto 10278 de 2020, 18 de março de 2020. Esse decreto estabelece no anexo 1 e no anexo 2 critérios mínimos, como eu preciso chamar autor, nome, a resolução do programa, etc., e o hash, que é um código verificador da digitalização, para que qualquer contrato, qualquer documento, não vou nem falar contrato, vou falar documento, qualquer documento, seja ele particular ou público, ele possa ser digitalizado por qualquer pessoa com o seu token de certificado de CP e possa residir ali os mesmos efeitos do original. Veja, aqui é diferente. Enquanto numa situação, quando nasce pela internet, feito com aqueles cuidados, seja da assinatura ICP, seja da assinatura eletrônica, feitas as ressalvas dessa assinatura eletrônica, nesse ambiente há um reconhecimento de fé do Estado no ambiente virtual. Mas nesse aqui que nasceu físico e eu queira praticar atos a partir da internet, como por exemplo, um protocolo para o cartório de imóveis, nesse ambiente o decreto permite que qualquer pessoa digitalize, inclusive o decreto fala que pode jogar fora o original depois de digitalizado. Interessantíssimo. Então, qualquer pessoa pode... O físico, exatamente. Depois que feito o processo de digitalização, conforme o decreto 10278, você pode até jogar fora a original. E aí, olha só que interessante, você está me fazendo uma promessa de compra e venda, você está me prometendo vender o imóvel, eu sou o promissário comprador. A gente pode assinar isso fisicamente, eu defendo que é necessário, nesse caso, reconhecer a firma, e a gente pode digitalizar, tá? E quando a gente digitalizar, por exemplo, no site dos registradores de imóveis, aquilo vai ter os mesmos efeitos do original e você vai poder registrar o seu compromisso de compra e venda na internet, pela internet, sem ter que se direcionar ao cartório com a via física e sem ter que apresentar pessoalmente aquele documento. Então, a gente vive hoje, em função da pandemia, uma revolução no reconhecimento dessa importância, dessas ferramentas que são apresentadas ao mercado e aos advogados também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez ela seja básica, mas eu vou partir do pressuposto de que ninguém conhece essas ferramentas que estão
não surgindo agora, mas que estão ganhando força no cenário jurídico. Quando a gente digitaliza esse documento, então, eu vou ter que assinar esse documento digitalizado ou simples só digitalizar já será o suficiente? Ou Não é uma você faz um, digitalização dessa comum, né? É uma digitalização com uma assinatura, com algum código que dê validade ao documento, não é isso? Ou estou enganado? você quer contratar com alguém. Se você precisa analisar se esse título ele vai ser necessária a apresentação no cartório de imóveis. Se for necessária a apresentação no cartório de imóveis, é o provimento 94, artigo 4º, parágrafo 1º do CNJ, diz que todos os contratantes devem assinar com certificado de CP. Ok? Então, nesse caso, você nem precisa imprimir. Mas aqueles contratos que você já imprimiu, as pessoas já assinaram com sua assinatura física típica, que é a mesma da nossa caligrafia que consta nos documentos oficiais. Então, esse documento pode ser digitalizado pelo decreto 10278 e ele também produzirá os mesmos efeitos tal fosse original. Sim, essa digitalização ela é necessária que seja feita nos critérios do decreto 10278, que não são complicados, são super fáceis, à exceção do hash, que é um código identificador, é muito parecido com a tecnologia blockchain, que o programa que digitaliza precisa dar dados que sejam identificáveis por outro leitor a respeito da geolocalização, data, maneira que esse documento foi digitalizado. É como se fosse uma certificação do ato de digitalização. E quando você vai praticar isso no cartório de imóveis, o próprio site dos registradores, registradoresdeimóveis.org.br, já oferece essa tecnologia. Então, qualquer pessoa com o seu certificado de CP, que precisa. Doutor, cortou um pouquinho aqui. Precisa ser um certificado ICP, tu comentou, né? Que é A a que vai ter assinatura a da digitalização. tecnologia para... Entendi, entendi. Realmente, isso já é uma tendência, não é? Alguém me ligou aqui, não sabia nem que tinha como ligar. Tá me ouvindo, doutor? Estou ouvindo você. Bacana. Então, como o senhor comentou lá no início, essa tecnologia talvez não seja uma novidade, mas é uma novidade o ingresso dela numa questão tão sensível da sociedade, que nós brasileiros, talvez o mundo inteiro, é muito apegado à ideia do papel, né? De ter o documento. Então, tem situações que clientes pegam a escritura pública e ainda que já tenha feito o registro dela, ele ainda fica apegado à ideia de que aquela escritura impressa é a segurança dele, quando na verdade o registro já concluído já seria a segurança, né? E tu estima que isso aí seja de fácil ingresso assim, no Brasil? Tu acha que em quanto tempo? Dá para estimar? Daqui a 5 anos, será que a gente consegue rasgar o papel? Ou vai ser um processo lento e... Enfim, até mesmo a pandemia talvez fomente um pouco isso, né? Porque a gente ficou sem condições de transacionar tanto com papel. Penso que a nossa condição atual hoje esteja fomentando esse avanço aí pela internet, até mesmo interesse e compreensão por esses métodos de tecnologia. Correto, doutor Igor. A gente tem uma projeção de ser gradativo, né? A ferramenta já está à disposição. Hoje, a Caixa Econômica Federal, ela vem desenvolvendo, por exemplo, módulos teste, né? Em que ela já está utilizando essa tecnologia para transmissão por dados estruturados, que são códigos gerados por transmissão eletrônica, de contratos assinados fisicamente. Então, o registro já está se dando dessa forma de contratos habitacionais bancários, né? E então, logicamente que ela está fazendo testes, né, módulos de testes com alguns cartórios. Eu sei que o doutor Sérgio Ávila, no Rio de Janeiro, já recebeu vários contratos, assim. O doutor Maurício Filho, no segundo ofício de imóvel em Salvador. O doutor Carlos, de Vitória da Conquista, também. Vários estados estão fazendo esse teste. E a Caixa, o próximo passo vai ser fazer isso com todos os contratos, né? Então, isso não é só a falácia, já vem acontecendo.
E também, logicamente, que um grande papel dessa atuação será dos próprios advogados e dos tabeliães. Porque os advogados têm um certificado CP. Então, os advogados podem fazer essa digitalização de qualquer seu cliente. E o tabelião, com relação a qualquer documento, ele pode fazer a digitalização que não precisa daquele rastro que eu te falei. Então, o Não, tabelião, ele pode fazer a digitalização dele, de qualquer documento, e isso vai ser transformado como se fosse uma autenticação eletrônica, que o provimento 100 fala, o provimento 94, 95 já falava nesse sentido, e esse documento ele pode ser enviado. O que muda agora? Muda a nossa cultura, porque a gente vai sair cada vez mais do papel e cada vez mais documentalmente. Tem um projeto de revisão da Lei Federal 6015 em que já há essa previsão, doutor Igor, de que os livros físicos deixarão de existir. E assim as fichas físicas também. Porque não faz sentido, se todos os protocolos, a maioria serão pela internet, né? Todos serão pela internet, a gente ter ainda necessidade de imprimir isso e arquivar. Então, há uma profunda mudança aí na cultura, que logicamente vai ser gradativa. Quem adere primeiro? As empresas. As empresas vão ser e já são as grandes demandadoras, né? As demandantes aí dessa tecnologia. E, lógico, lá na ponta vai ser o cidadão de menor grau de instrução, que ainda tem dificuldades com a própria internet. Então, essa digitização, ela é paulatina, mas lógico que a pandemia fez um fast forward, né? Hoje as empresas do mercado imobiliário todas estão migrando para, para as vendas online. As que não tinham ainda feito isso já fazem dessa maneira. E os próprios bancos estão estudando mecanismos de que essas vendas feitas com essas assinaturas eletrônicas não dependam do certificado de CP, que ainda é bem restrito entre a população, né? Somente tem o certificado de CP, o token, o advogado, ou empresário com SPF, o SNPJ, esse tipo de grupo. entendi. Doutor, tem uma questão também que a gente, eu não sei se seria muito pertinente, mas vou falar. Quando a gente trata de possibilidade de assinatura eletrônica, talvez até de uma escritura, uma dúvida que paira aqui no Estado do Espírito Santo, se isso seria obrigatório ou não. Porque vários tabeliães se interessam por este tipo de tecnologia, mas tem também quem não se interessa, e a razão simples, talvez. Na medida que eu faculto o meu cliente a assinar um documento digitalmente, então já não faria diferença ele assinar uma escritura aqui em Vitória ou assinar na Bahia. Só que cada estado vai ter uma tabela de emolumentos. Isso é uma situação relevante, a gente vem enfrentando isso aqui no estado, e já há até quem diga que talvez seja possível unificar as tabelas de emolumentos de todos os cartórios do Brasil, para que não haja essa disparidade entre você lavrar uma escritura aqui no Estado do Espírito Santo por R$ 1, em que você vai lá e assina, mas digitalmente eu poderia assinar uma escritura talvez na Bahia por 50 centavos, ou seja, geraria talvez uma guerra fiscal. Então, o doutor entende que isso pode ser facultativo ou em algum dado momento isso vai ser obrigatório a utilização dessas tecnologias pelos cartórios de notas? O de registro talvez seja um pouco mais fácil, né? Porque como as matrículas obrigatoriamente são vinculadas a uma determinada serventia, não teria essa dificuldade. Agora, com relação ao notário, eu sinto que há resistência de alguns e um interesse maior por outras pessoas. Né? Ótimo ponto que você perguntou, doutor Igor. Veja, esse assunto é muito polêmico. A lei de... Estou cortando ou é você aí cortando? Cortou, agora Eu voltou, tudo bem. consigo... Voltou, doutor. Tá, voltou, né? Porque eu posso tentar ligar o Wi-Fi de novo aqui, que estava funcionando bem, mas tempo de reiniciar antes da live. Mas agora me escuta bem, né? Tá cortando. Deixa eu tentar reiniciar o Wi-Fi. Tá ok.
Tô aqui ainda, tô aqui. Tá cortando ainda, Igor? Tá cortando? Vamos ver se ficou bom. Que eu também vou até dar uma Tá. conferida na minha aqui. Eu acho que é Wi-Fi mesmo. Ó, Tá, voltei. vamos sem Wi-Fi. Então, O assunto é polêmico, se eu tinha tá. dito. Isso, o assunto é polêmico porque a Lei 8935 determinou que a competência para a prática de ato notarial é do município, tá? Da circunscrição do tabelião do município do imóvel, por exemplo. Então, quando o provimento 100 foi feito, ele colocou no artigo 6º e ali pelo 17 e 19, ele colocou critérios para a prática dos atos à distância. Então, qual regra vale hoje no mundo físico? No mundo físico, um tabelião ele pode fazer escritura de qualquer lugar do Brasil, mas isso acontece não com muita frequência, né? Mas isso pode acontecer. Agora, os atos de diligência, eles só podem ser feitos na circunscrição de competência do tabelião, ok? O que foi que o provimento 100, que acabou de sair, saiu anteontem, o que foi que o provimento 100, aqui colocando exclusivamente para vocês, né? Quer dizer, a gente tem debatido isso em vários âmbitos, mas exclusivamente no sentido de o provimento trouxe com um texto um pouco confuso, na verdade, né? Isso tem sido objeto de um debate, mas ele trouxe o seguinte entendimento, né? Para os atos à distância, qual é a regra absoluta? Somente o imóvel da circunscrição. Então, se o doutor Igor faz uma venda para mim de um imóvel em Serra, certo? Eu, que estou agora em Salvador, eu não posso fazer isso com outro tabelião que não seja o tabelião de Serra. Regra número 2. Caso eu esteja em Vila Velha, vamos dar um exemplo. Caso eu esteja em Vila Velha e o imóvel seja de Serra, pelo fato do meu domicílio ser numa mesma cidade do Espírito Santo, que é o imóvel, onde está o imóvel, certo ou não? Cortou. Mas Tá, voltou, né? Tá, então voltou. Pelo voltou. fato de nós A estarmos. moça comentou que Tá, tá com pelo barulho fato de ventilador. do vento, Suyama, obrigado. O tempo aqui na Bahia hoje realmente é de ventania. Mas aí não tem jeito. Ah, a gente tem então a perspectiva de quando os dois casos, que é domicílio dos contratantes e sede do imóvel, então pode ser a circunscrição do contratante, certo? De qualquer um dos dois contratantes. Então, meu caro, essa preocupação ela não procede pelo provimento 100, tá? Uma interpretação literal do provimento 100 poderia levar a uma interpretação, né, uma condução de que poderia ser qualquer estado da federação. Mas, na verdade, o próprio Conselho, o CNB, né, o Colégio Notarial do Brasil, vem esclarecendo, ainda não vi uma manifestação formal, mas isso é acesso que eu tive nos debates. Ontem mesmo, o Leonardo Brandelli capitaneou uma live sobre isso, e então o representante de nota esclareceu nesse sentido. O que nós vamos caminhar não é para uma guerra, né? É para prestigiar o tabelião da circunscrição do imóvel. E quando se trata de dois imóveis da mesma escritura, poderá ser essa regra em relação à circunscrição dos dois imóveis. Isso dito, é lógico que a gente deve caminhar não só para um código de normas nacional, como também a gente está para uma tabela nacional, né? Para poder dar igualdade ao setor privado
e também para o setor de delegação, os delegatários cartorários, que é a paridade, né, entre as regiões, as TASSE variam substancialmente também. Tô, Igor, que na verdade é a sua internet que está travando agora, viu? Será que é a minha, gente? Eu acho que foi. A minha internet tá cortando para você, doutor? Tá cortando um pouquinho. Premiando, né? Eu vou contar um caso interessante. Pessoal, se estiver cortando o meu, vocês avisam, tá? Vou contar um caso interessante Doutor, dentro deixa eu desse âmbito colocar. do. Igor? Doutor, voltei, hein? Tentei mudar alguma coisa aí, melhorou? Acho que aqui está estável também. Eu ia comentar um caso de uma assembleia feita 100% virtualmente. Consegue ouvir? Hein, doutor? Tá bem travando mesmo. Alguém comentou aqui que se tirar os comentários. Mas eu continuo travando para você? Doutor Bernardo, melhorou. Agora vai, melhorou. Tá. Então tá, pode falar, né? Melhorou, doutor. O senhor falou que ia comentar sobre um caso interessante. De uma escritura, de uma assembleia condominial feita de maneira 100% digital. A gente tem aqui a perspectiva de fazer uma assembleia de uma associação, de um condomínio, ambas vão para o registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, né? Doutor Igor, está ouvindo? Ei, doutor, tô aqui. Tá aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Engraçado, foi a primeira live que eu fiz que começou a travar. Hoje a internet não nos está ajudando. Então, bem, eu estava comentando que o condomínio ele foi feito uma reunião, uma assembleia, de maneira 100% digital, em que a convocação foi por e-mail, tá, para todos os membros daquele condomínio, os condôminos. Isso foi a reunião foi feita por Zoom, né, ou podia ser por qualquer aplicativo. Dentro desse âmbito, todos todos aqueles que ingressaram na Assembleia, eles se identificaram, né, eles se identificavam com relação a quem são, quem representa, etc. E aquela Assembleia, ela virou um link com a gravação e o requerimento foi assinado pelo síndico para ingresso no sistema online dos cartórios de pessoas jurídicas, junto com a ata assinada por ele, que foi o presidente, e a lista de presença, junto com as confirmações de presença que foram enviadas por e-mail. E essa assembleia foi registrada 100% online, 100%. Você tá me ouvindo, doutor? Sim, Alô?
Estou Você ouvindo. tá me ouvindo, doutor? É, isso, estou ouvindo. Eu não tô E, não te ouvir mais. Nossa, a gente tá numa situação de internet. Não sei se isso é a minha ou se é a do senhor. Eu não tô conseguindo te ouvir bem. Você tá me ouvindo aí? sim, Eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu tô querendo interromper, que aí eu salve e a gente reabre tá, o vídeo para ver se dá uma melhorada. Pode ser? combinado. Até mais. Eu vou. Tá me ouvindo? Eu vou encerrar aqui então e a gente reabre novamente. O pessoal vem com a gente. Pode ser? Tá bom, tá ótimo. Até mais.